Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje será a nossa web aula de número 4.1, onde nós vamos estudar as despesas públicas, a classificação da despesa pública orçamentária. Bom, vamos agora para o conceito de despesas públicas. Então, despesas públicas é um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Então, as despesas públicas, elas podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. Bom, vamos falar um pouquinho aqui das despesas orçamentárias, tá? Então, as despesas orçamentárias são aqueles gastos para a função do governo, tá? Então, exemplo: manutenção das estradas vicinais, compra de merenda escolar. E as despesas extra-orçamentárias são aquelas, do mesmo jeito que nós temos as receitas que entram e saem dos cofres públicos, as despesas orçamentárias também, tá? Então, elas não são despesas, por exemplo, consignações, pagamento de consignações de funcionários, exemplo, pensão alimentícia. Então, não é uma obrigação do ente federado, mas por ele ter esse funcionário, foi determinado pela justiça que ele vai pagar a pensão, então o que acontece? Vai ser descontado na fonte, o órgão faz essa retenção com base nessa ordem judicial e paga essa pensão alimentícia, tá? Então, esse é um exemplo de despesa extra-orçamentária. Mas o foco da nossa aula aqui serão as despesas orçamentárias. Então, vamos agora à classificação das despesas orçamentárias conforme o MCASP de 2021. Então, como eu falei na aula anterior, o Manual de Contabilidade, ele alterou no final do ano passado. Tanto as receitas como as despesas orçamentárias ocorreram algumas mudanças sobre a classificação. É claro que a doutrina traz outras classificações para a despesa orçamentária, mas o nosso foco aqui será especificamente a classificação das despesas orçamentárias conforme o MCASP de 2021. Então, segundo o MCASP, as despesas orçamentárias, elas são classificadas como institucional, funcional, programática, natureza da despesa e outras classificações. Nessas outras classificações, nós vamos ter a classificação por esfera orçamentária e por fonte ou destinação de recurso. Bom, vamos à classificação institucional. Reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em 2 níveis hierárquicos: o órgão orçamentário e a unidade orçamentária. Então, o órgão, nós temos lá a Prefeitura Municipal de Porto Velho. A unidade orçamentária, então, nós temos a Secretaria Municipal de Obras, é um exemplo, tá, de unidade orçamentária. Na unidade orçamentária, agrupam-se os serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição. Bom, então vamos aqui para a unidade, exemplos de unidade orçamentária, que corresponde ao nível intermediário e ou final de agregação de serviços afins a cargo de cada órgão. Então, nós temos aqui exemplo: Secretaria da Segurança Pública, que é uma unidade orçamentária. Comando da Polícia Civil, é uma unidade orçamentária. Nós temos também a unidade administrativa ou executiva, que dependendo da complexidade da estrutura da unidade orçamentária, poderá ser subdividida em unidades menores. Então, exemplo aqui, ó, o comando da Polícia Civil, né, nós podemos ter
dentro da unidade orçamentária, a unidade administrativa, batalhão do policiamento preventivo. É um exemplo. Isso muitas vezes pode não ocorrer em alguns estados, mas podem existir a unidade administrativa também. Bom, vamos agora à classificação institucional do governo federal. Como é que funciona? Então, eu trago aqui o exemplo, o órgão. Então, nós temos lá o órgão 26 do governo federal, que é o Ministério da Educação. E dentro do órgão, nós temos a unidade orçamentária. Aí nós temos aqui, ó, o 242, 26, 242, que está marcado de vermelhinho aqui, é a unidade orçamentária, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Aí nós temos aqui também o Instituto Federal de Rondônia, que é o órgão 26, e a unidade orçamentária 421, que é o que? O Instituto Federal de Rondônia. Então, o Instituto Federal de Rondônia é uma unidade orçamentária. Agora eu trago aqui para vocês uma classificação institucional do governo de Rondônia. Então, nós temos aqui o órgão 17, que é o quê? É a secretaria onde está alocada as despesas da Secretaria de Estado da Saúde, tá? E dentro desse órgão 17, olha aqui, nós temos, vocês conhecem muito bem, a unidade orçamentária Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro. Então, nós temos a unidade orçamentária 17002, que é o Hospital de Base. Nós temos a 17003, que é o Complexo Hospitalar Regional de Cacoal. E nós temos a unidade orçamentária 17032, que é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia. Tá? Então, esse é um exemplo de classificação institucional do governo de Rondônia. Lembrando que a classificação institucional é o próprio ente federado que constrói esses códigos. Lembrem que as receitas é a SOF e STM, mas a classificação institucional, só institucional nesse momento que nós estamos falando, é o próprio ente federado que vai criar os seus códigos. Então, eles têm essa liberdade de criar os códigos específicos para órgão e unidade orçamentária e também para a unidade administrativa. Continuando nos slides. Agora nós vamos falar sobre a classificação funcional. Na classificação funcional, segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunção. Em que área, né? Então, a gente pergunta em que área vai ser alocado tal recurso? Em que área de ação governamental a despesa será realizada? Então, nós vamos à classificação funcional. Ela foi instituída pela Portaria 42 de 1999, tá? Então, ela é representada por 5 dígitos. 2 dígitos são a função e 3 dígitos as subfunções. Então, vamos às funções de governo. Então, a função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, tá? Então, nós temos o Instituto Federal de Rondônia. Qual é a função de governo? 12 é educação. Então, está relacionado com a missão institucional, certo? Se você for lá no orçamento do IFRO, você vai identificar a função de governo 12, tá? Que são os gastos para manutenção das atividades das suas unidades. Bom, continuando. Eu vou apresentar aqui para vocês, eu não trago nesse momento todas as funções da portaria, mas está disponível lá no roteiro de estudo para vocês. Então, eu trago algumas funções aqui em específico. Então, nós temos a função 12, como eu já havia falado, que é educação. Aí, a subfunção. Então, o município de vocês, ele oferta educação infantil, então os gastos da educação infantil vão estar na função 12, na subfunção 365, que é educação infantil, tá? Então, aqui do IFRO, nós ofertamos ensino profissional e tecnológico. Então, vai estar no 12, na função 12, na subfunção 363, tá bom? Isso vocês vão identificar onde? Lá na lei orçamentária,
tá? Na lei orçamentária tem todas essas classificações. Eu mostrei lá na aula relacionada à receita, a classificação das receitas. Lá na lei orçamentária, cada município tem a sua lei. Então, lá está essa classificação. Bom, nós temos aqui também a função cultura, que é 13, e as suas subfunções, tá bom? Continuando aqui, então, nós temos agora a classificação programática. Como que é a classificação programática? É o agrupamento para a realização dos objetivos estratégicos definidos no plano plurianual. Então, nós já estudamos lá. Então, antes de se elaborar a lei orçamentária, nós elaboramos o PPA, tá? Para o período de 4 anos. Então, a classificação programática é para atender esses objetivos do PPA. Então, nós temos a classificação por programa, ele pode ser programa finalísticos, que são ofertados bens e serviços diretamente à população e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. Então, eu posso identificar o que foi ofertado e medir isso. E nós temos programas de apoio a políticas públicas, que é voltada à oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Tá? São esses 2 tipos de programas. Aí nós temos agora a classificação do programa. O que é o programa? O programa, ele parte de uma demanda social. Então, o governo tem as suas funções, tem funções que ele tem que atender com obrigatoriedade, como, por exemplo, educação e saúde, certo? Então, ele tem que atender o percentual de educação e de saúde relacionado às suas receitas. Então, com base nas demandas, o que acontece? Eu vou construir os meus programas para sanar aquele problema ou, pelo menos, amenizar aquele problema da sociedade. Então, o que é um programa? É um instrumento de ação governamental. Então, ele pode ser articulado com iniciativas públicas e privadas, tá? Então, a iniciativa privada também pode participar. Então, ele visa a solução de problema ou demanda social, certo? Então, nós temos o problema aí das ruas, né? A gente tem questão de pavimentação asfáltica, obras nas questões de galeria, por exemplo. Então, é um problema da sociedade que tem que ser resolvido. Então, a partir desse problema e do plano de governo, né, do governante, ele vai montar o seu programa para sanar ou amenizar aquele problema. Ele é mensurado, então o programa é mensurado por indicadores, metas e custos estabelecidos no PPA. Então, como eu disse, muitas vezes ele não vai resolver o problema de uma vez, mas ele pode amenizar aquela situação. Bom, então depois da classificação programática, nós temos a classificação por ações. Dentro da classificação programática do programa, então olha aqui, nós temos primeiramente, voltando aqui a classificação por programa. Então, a classificação programática, ela inicia a classificação por programa. Lembrando que os programas, o ente também, ele pode construir os seus códigos de identificação. Então, não tem nenhuma portaria nem da SOF, nem da STN, determinando quais os códigos, qual a numeração a ser utilizada para classificar os programas. O próprio ente pode selecionar os mais adequados. Bom, agora, continuando a classificação programática, nós temos as classificações por ações, que contribui para atender ao objetivo de um programa. Então, vamos lá, eu tenho uma demanda social. Exemplo, eu preciso construir novas escolas de educação infantil. Sempre é um problema a questão relacionada à educação infantil. Eu preciso de creches. Então, é um problema que eu tenho. Identifiquei esse problema e para eu sanar esse problema, dentro desse programa, então eu posso colocar assim, construção de novas creches ou escolas de educação infantil. Então, eu criei o programa
E dentro desse programa, eu vou construir várias ações, certo? Eu posso construir ações relacionadas à construção da escola, construção do prédio ou locação, e posso ter ações também para compra de material permanente, computadores, televisores, cadeiras. Então, são várias ações dentro do programa. E também tem ação relacionada à manutenção desse programa, por exemplo, professores, tá certo? Então, continuando aqui, desculpa, inclui-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias. Então, exemplo, o que quer dizer isso? O governo de Rondônia, ele tem que passar um percentual do ICMS para os municípios. Então, essa transferência do governo de Rondônia para os municípios também é uma ação que relaciona o que? As transferências obrigatórias, e nós temos também as transferências voluntárias. Exemplo, um convênio para recuperar uma estrada vicinal realizado entre o DR e o município. Também é uma transferência voluntária que considera-se uma ação. Bom, então nós vamos aqui, nós temos inicialmente o programa, vou explicar para vocês melhor como é que é a questão da ação. Então, o programa é um instrumento de organização governamental, que parte de uma demanda social. Aí nós listamos as ações necessárias para resolver aquele problema ou amenizar aquele problema. E as ações, elas podem ser projetos, tem início, meio e fim. E vamos lá nos slides. Então, depois do projeto, nós temos as atividades. Então, um exemplo de projeto que nós temos é a construção de novas unidades para atender a educação infantil, né, as creches. Então, é construção de novas escolas, de novos prédios. É um exemplo de projeto, tá? Porque ele tem início, meio e fim. Já as atividades, ela é contínua. Exemplo, pagamento de salário de professores. Então, eu tenho o programa que é relacionado à educação infantil, eu tenho os projetos, mas eu também preciso de atividades para manter aquele programa. Então, pagamento de professores é um exemplo de atividade. Merenda escolar também é um exemplo de atividade. Aí nós temos as operações especiais, que não são nem projetos e nem atividades, tá bom? Bom, agora vamos explicar aqui as ações. Elas resultam em produtos, bens ou serviços, contribui para atender ao objetivo de um programa ou transferências para entes. E as ações podem ser projetos, atividades e operações especiais. Aí nós temos o projeto, resulta em produto, que aperfeiçoa ou expande a ação governamental. Então, construção de novas creches, de novos prédios para atender o ensino infantil. Então, é um exemplo de projeto. Ele é limitado no tempo, tá? Geralmente dá origem às atividades. Então, eu construo escolas para eu atender aquela demanda social relacionada a atender aqueles alunos de educação infantil. Eu preciso de quê? Eu preciso de professores, preciso de cuidadores, eu preciso de merendeira. Então, geralmente, os projetos dão origem às atividades. Agora, vamos para a atividade. É permanente e contínuo no tempo, resulta em produto necessário à manutenção da ação do governo e visa a manutenção dos serviços públicos ou administrativos já existentes. Aí nós temos as operações especiais, para explicar para vocês. Então, não contribuem para a manutenção das ações do governo, não geram contraprestação direta, representa basicamente o detalhamento da função em cargos sociais, se não me foge a memória é o 24, é a função 24, não resulta em produto. Então, exemplos de operações especiais, para vocês compreenderem melhor. Amortização em cargos, tá?
O que é isso? Pagamento de empréstimos. Eu fiz um empréstimo. Então, pagamento de empréstimo da pavimentação asfáltica, quando eu for pagar lá com o Banco do Brasil ou com a Caixa Econômica Federal. Então, ele não é classificado nem como uma atividade, nem como um projeto. É uma operação especial. E nós temos também outro exemplo aqui, pagamento de sentenças judiciais. Nós temos operações de financiamento e indenizações, tá? Lembrando que os projetos lá na lei orçamentária, no PPA, eles são grafados com números ímpares, então há uma determinação relacionada a isso. Então, os projetos são grafados com os números ímpares, as atividades são grafadas com os números pares, iniciam, né, com os números pares, e as operações especiais, o código que representa o código inicial das operações especiais é 0. Bom, continuando agora, outra classificação programática é o localizador do gasto. Então, ele é específico para a União, tá? Os estados e municípios não utilizam. A LDO determina a identificação da localização do gasto. Permite maior controle governamental e social, com certeza, né? Porque a União, o orçamento é gigantesco. É detalhado em subtítulos utilizados para especificar a localização física da ação. Exemplo, né? É recurso que vai aqui para o estado de Rondônia, do orçamento da União. Então, ele utiliza uma localização específica dentro dessa classificação da despesa. Não podem ser alterados sua finalidade, produto ou metas estabelecidas. Está lá no MCASP 2021. Agora vamos para a programação física. Então, a classificação programática, além da classificação por programa, por ações, tem a programação física. O que é isso? É a meta física, a quantidade de produto a ser ofertado por ação. Isso tem que ser definido lá no PPA. Então, de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período instituído para cada ano. Então, vamos lá, eu vou construir prédios para a educação infantil. Então, o PPA são para 4 anos. Então, no ano 1, eu vou construir, por exemplo, 300 metros quadrados com tantas salas. Então, tem que definir lá no PPA essa meta física. Quantos eu vou fazer? Quantos alunos eu vou atender naquela nova estrutura? Então, isso tem que ser definido lá no PPA, na classificação dessa despesa orçamentária. Continuando, agora nós temos a próxima classificação, tá? Então, a gente viu classificação institucional, classificação funcional, classificação programática. Nós já finalizamos a programática, agora nós vamos para a classificação por natureza. Então, o que é classificação por natureza? É um conjunto de informações que constitui a natureza da despesa orçamentária. Forma um código estruturado que agrega categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação e o elemento de despesa, tá? Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todos os entes federados. Lembrando aqui que hoje nós temos o desdobramento do elemento de despesa, só que ele é facultativo. Mas a maioria dos estados e municípios já utilizam há algum tempo. Bom, então vamos agora, a classificação por natureza, ela pode ser por categoria econômica, que identifica os insumos das ações. Então nós temos despesa corrente, que não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. E a despesa de capital contribui diretamente para a formação ou aquisição de capital. Exemplo de despesa corrente. Então, vamos lá, merenda escolar. É um exemplo, tá? Não contribui para a formação de um bem de capital. Outro exemplo, materiais de limpeza para a escola, certo? E despesa de capital. Então, despesa de capital, construção de prédios
para educação infantil. É um exemplo de despesa de capital. Por quê? Porque contribui para a formação ou aquisição de um bem de capital, tá certo? Exemplo, compra de cadeiras para as escolas da educação infantil. Então, é o que é uma despesa de capital. Lembrando aqui, ó, o código. Então, aqui do ladinho já tem os códigos, ó. 3 é despesa corrente, 4, despesa de capital, certo? Vocês lembram lá da classificação da receita? Então, a receita 1, 2, 7, 8. A despesa corrente continua 3, 4, despesa de capital. Bom, vamos continuar aqui. Classificação por grupo de natureza da despesa. Então, eu tenho aqui, é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Então, isso aqui é tudo classificação, tá? Eu vou classificar cada despesa. Então, eu tenho aqui, ó, a despesa corrente 3. Nós podemos ter os grupos de natureza da despesa. 1, que é pessoal encargos. 2, juros e outros encargos da dívida. 3, outras despesas correntes. Então, vamos lá. O que eu posso incluir aqui em outras despesas correntes? Então, eu tenho aqui material de limpeza das escolas. Eu tenho aqui material de escritório, resma de sulfite. Então, entra aqui no grupo de natureza 3, tá? No grupo de natureza 1 são os salários de professores, os encargos sociais. Aí, nós temos as despesas de capital, que são 4 investimentos. Então, quando eu faço a construção de novas escolas, então, o grupo de natureza será o 4, tá? Se eu compro bens, né? Fui lá, comprei, fiz aquisição de um prédio que já está pronto. Então, não é investimento, é uma inversão financeira, tá? É no grupo de natureza 5. E assim vai. Bom, agora vamos para a classificação por modalidade de aplicação. Indica se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no mesmo âmbito da esfera do governo. O que isso quer dizer, professora? Então, vamos lá. Nós temos a merenda escolar. Então, a merenda escolar, hoje, alguns municípios e estados repassam especificamente para o conselho escolar, né, de merenda escolar, que faz o gasto, realiza o gasto, a compra, todo o processo licitatório dessa merenda. Então, lá na modalidade de aplicação, quando eu vou construir o PPA, eu já identifico, bom, é o ente federado que vai fazer o processo de compra, licitação desse produto? Se for, ele vai utilizar, olha aqui no slide, ele vai utilizar a modalidade de aplicação 90, tá? Se não for, ele vai utilizar outros códigos. Então, nós temos aqui, eu trouxe a modalidade 50, que são transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Pode existir, sim, no orçamento do município, no orçamento do estado, valores que vão ser transferidos a instituições privadas e elas que terão que realizar o processo de licitação e compra desses produtos. Tá certo? Aqui eu trago só algumas modalidades para vocês de aplicação, mas lá no roteiro de estudos consta todas as modalidades e tem um link lá do MCASP. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem utilizar para consultar o que pode ser, o que identifica cada código daquele, tá bom? Bom, agora vamos para o elemento de despesa, que é a classificação 4.4, que são seus códigos identificam os objetos de gasto. Então, exemplo, olha aqui o grupo, né? 1, que é pessoal em encargos, ele pode se subdividir no elemento 04. Então, vamos supor, eu tenho professores que eles não são concursados. Então, os gastos podem ser lançados aqui, ó. Contratação por tempo determinado. Então, o pagamento de salário vai ser nesse elemento 04, tá certo? Já
os professores que são concursados, quando for fazer o empenho da despesa, vai ser no elemento 11, que é vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Ah, se eu vou pagar diária para esse professor que mora no interior, vai vir para a capital fazer um curso. Então, eu vou empenhar essa despesa no elemento 14, que é diárias, pessoal civil. Bom, agora vamos para as outras classificações das despesas orçamentárias. Que essa classificação pode ser por esfera orçamentária e por fonte ou destinação de recurso. Então, classificação por esfera identifica se o orçamento é fiscal ou se é da Seguridade Social ou de investimento de empresas estatais. Então, sempre quando você vai lá no quadro de detalhamento de despesa, tem do lado, às vezes tem escrito a palavrinha fiscal, ou o F, ou Seguridade Social, ou do ladinho somente o S, tá bom? Ou I se for investimento em empresas estatais. Então, nós temos aqui, vamos por eliminação. Então, quais são as funções de governo que correspondem ao orçamento da Seguridade Social? Vamos para o mais fácil e depois a gente fica com o mais complexo. Então, as funções de governo da classificação da esfera orçamentária Seguridade Social são as funções 8, 9 e 10. O que é a função 8? É assistência social, então é classificado. Se você pegar o orçamento do governo de Rondônia, lá na Secretaria de Saúde, a gente vai ver que a classificação da esfera orçamentária é S, ou Seguridade Social. Por quê? Porque a função 10, a função saúde, é classificado como orçamento da Seguridade Social. E aqui eu trago quais são as funções de governo que são classificadas no orçamento fiscal. Então, eu trouxe algumas: administração, educação, cultura e etc., várias, né? Tirando a 8, 9 e 10, as demais funções de governo são classificadas na esfera orçamentária fiscal. Bom, agora vamos para a classificação por fonte ou destinação de recurso. Como nós estudamos lá na receita, do mesmo jeito a despesa. Se eu tenho uma receita que ela é vinculada, exemplo, recebi a receita do FNDE para comprar merenda escolar, a destinação dela vai ser vinculada. Então, eu só posso, né, comprar despesas relacionadas à merenda escolar. Então, esse recurso ele está vinculado, então já aparece lá. Então, nós temos a destinação vinculada, que é o processo de vinculação entre a origem. O que é a origem? A receita, e a aplicação de recursos, que é a despesa, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pelo marco legal. Então, a lei diz que o recurso da merenda é só para comprar merenda. Não tem nenhum prefeito louco aí que vai comprar outra coisa. Por quê? Porque ele vai responder por ato de improbidade, vai ter que tirar do bolso dele para repor ao erário. Aí nós temos destinação livre, que é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos. Então, como eu expliquei anteriormente, então eu tenho lá o IPVA. Então, parte do IPVA é vinculado à educação e à saúde. O restante eu posso aplicar em qualquer função de governo, em qualquer despesa, tá certo? Então, ele é de destinação livre. Então, vamos lá. Essa estrutura está definida com 3 dígitos. Então, vamos lá, a questão da vinculação da receita. Tem uma portaria específica publicada pela Secretaria do Orçamento Federal. Os códigos de intervalo 00 a 499 devem ser utilizados pela União. Os códigos de 500 a 999 devem ser utilizados por estados, Distrito Federal e pelos municípios, tá bom? Lembrando que antes essa classificação por destinação de recurso, ela não tinha códigos específicos nos MCASPs anteriores, mas agora, conforme o MCASP de 2021, tem que se utilizar a padronização, que eu falei aqui anteriormente, olha só,
das fontes é obrigatória para todos os fins a partir de 2023. Então, quem aí já vai iniciar a elaboração do orçamento público, as destinações de recurso do estado, do município, já tem que seguir esses códigos de intervalos que foi definido pela Secretaria do Orçamento Federal, dos códigos 500 a 999. Bom, aqui são as referências que eu utilizei para construir os slides e os roteiros de estudos. Meu muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos iniciar a aula explicando a classificação das despesas orçamentárias para vocês, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.